Boa noite pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e ao vídeo de análise da primeira partida da Liga, onde o Benfica se deslocou a Famalicão e onde não só perdeu a partida como desiludiu. Desiludiu-me a mim, desiludiu-te a ti e desiludiu todo o benfiquismo. Queres ver daquilo que eu estou a falar? Fiquem a ver isto. Pois é, meus amigos, o Benfica iniciou ontem a Liga 2024-2025 e, como sabem, eu desloquei-me até Famalicão e vamos começar então pelas notas positivas. Foi mesmo essa viagem e todo o ambiente que se viveu à volta da partida, pois ao fim e ao cabo estive com grandes benfiquistas, com muitos de vocês em Famalicão e foi um momento bem passado, quer em termos de viagem, onde até foi agradável, teve assim bom tempo, boa temperatura, não houve qualquer incidentes durante a viagem e a recepção calorosa ao Benfica em Famalicão foi bem grande, com as ruas vestidas de vermelho e ainda por cima tive a sorte de ser entrevistado pela Benfica TV, onde na antevisão da partida eu previa que o Benfica, já sabendo o 11, iria dominar a partida. Eu tinha a certeza absoluta que o Famalicão ia criar dificuldades, pois normalmente e tradicionalmente é uma deslocação difícil, mas não estava preparado para aquilo que vi em campo, para aquilo que vi ser feito pelos pupilos de Roger Schmidt. Mas enfim, já lá iremos. Vamos então começar por analisar os 11 da partida. Ora, a equipa da casa, o Famalicão, orientada por Armando Evangelista, entrava em campo num 4-2-3-1 e tinha claramente como principal estrela Zaidu, a sua pedra basilar. Já Roger Schmidt entrava em campo também no tradicional 4-2-3-1 e tinha assim o 11 que era aquele mais utilizado durante a pré-época. Tínhamos então Turbina baliza, quarteto defensivo constituído por Bato, Tomás Araújo, Morato e Beste, duplo pivô defensivo composto então por Leandro Barreiro e Florentino, tripla de médios ofensivos composta por João Mário, Prestiani e Fredrik Arsens e na frente Pavlidis. E ó meus amigos, vamos lá ser objetivos, vamos lá ser aqui um pouco calmos e serenos e olhar para este 11. Atendendo às vicissitudes que tinham acontecido antes da partida, e aqui eu tenho que estar em claro desacordo com o Benfica, pois ao fim e ao cabo eu não concordo que se deixe em casa jogadores como Neres ou ainda Artur Cabral porque não estão focados, como disse o nosso treinador, ao fim e ao cabo são atletas do Benfica e se estão a ser pagos é para jogarem. Não venham com histórias que não estão focados, porque se não estão focados para jogar, também não estão focados para receber salários. E não venham com histórias de resguardar os jogadores por causa de eventuais vendas, porque se chegamos ao final do ano e perdemos o título por 2 ou 3 pontos, vamos sempre lembrar que na primeira partida podíamos ter utilizado estes jogadores. Mas atendendo aos jogadores que estavam disponíveis e sabendo que Di Maria tinha vindo de férias e que o mesmo não tinha assim ainda grande ritmo nem entrosamento com a equipa, tal e qual como Coxu, o mais normal era apontar este 11. E ao fim e ao cabo eu sei, vocês não concordam com a utilização de João Mário de início, eu também não, mas atendendo às vicissitudes da partida, como já expliquei, João Mário teria que ser forçosamente titular, pois não iríamos pôr nem Coxu sem ritmo, nem Di Maria vindo praticamente de férias para ser convocado para Famalicão. E assim sendo, quando eu olhava para este 11 e foi a análise que eu dei na Benfica TV, achava que era um 11 competente. E quando me perguntaram na Benfica TV se eu achava que, sendo uma deslocação difícil a Famalicão, se era melhor fazer no início da temporada, eu respondi, pois é o início da temporada, eles não têm rotinas, mas também é o início da nossa temporada e nós não temos rotinas. Pois alguns destes jogadores são novos e também ainda não estão entrosados com elementos chaves da equipa, como à partida serão Coxu ou Di Maria, ou ainda outros que poderão vir. Por isso, jogar numa altura de campeonato, ou seja, na primeira jornada com uma equipa que é tradicionalmente difícil, uma deslocação difícil, foi o que eu respondi. Todos os jogos vão ser difíceis daqui até ao final da temporada e, como tal, qualquer jogo vai ser sempre difícil no início da mesma. Agora, falando da partida em si, não há muito, eu não vou alongar muito sobre esta partida porque, sinceramente, não há muito para falar sobre esta partida. É possível jogar pior? É, mas é complicado, sinceramente. O Benfica entrou em campo e, embora se possa dizer que dominou a posse de bola e que teve a bola e teve o controle do jogo, o Benfica, sempre que o Famalicão fazia uma transição rápida, sofria. E é isso que eu não consigo entender. O Benfica à partida tinha um 11 equilibrado, com vários jogadores que estavam a fazer pressão alta, como era o caso de Arsens, como era o caso de Pavlidis, e com um duplo pivô defensivo no meio campo. Falta criatividade. O Benfica não consegue fazer uma ligação entre linhas com Leandro Barreiro e com Tino. Falta ali alguma criatividade,
falta condução de jogo e João Mário uma vez mais foi uma nulidade durante toda a partida, não conseguiu fazer essa função, ver os jogadores do Benfica dava pena sinceramente, estávamos na bancada e não sei se algum de vocês já esteve em Famalicão, o estádio é bem pequenino, ou seja, consegues ver tudo o que se está a passar dentro de campo bem perto dos teus olhos, era ridículo ver 2, 3 jogadores do Benfica em 5 metros quadrados a tentar passar a bola, não havia passos longos, não havia abertura entre linhas, não havia jogo entre linhas, passos em profundidade, normalmente aquele explorar da velocidade de Rafa que tínhamos ano passado, este ano não tivemos e todas as bolas tentávamos bombear para a frente para Pavlidis, o coitado estava sempre rodeado por 2 ou 3 jogadores e sinceramente não podemos apontar as culpas a Pavlidis porque foi dos que mais trabalhou na partida de ontem. E infelizmente o Benfica acabaria mesmo por sofrer um golo naquilo que esperava que o Benfica fizesse, que é uma transição rápida com jogo entre linhas, e o Famalicão acabaria por inaugurar o marcador desta mesma forma, com um bom passe entre linhas, a bola entra entre Morata e Beste e o jogador do Famalicão, Sorriso a isolar-se frente a Tubin e a finalizar bastante bem, com o remate colocado e rasteiro, inaugurava assim a partida em Famalicão à passagem do minuto 10. E sem muito mais, esta partida chegava assim ao intervalo, e eu nem vou falar das estatísticas, porque as estatísticas ao fim e ao cabo aqui não contam muito, não me interessa muito nem as estatísticas, interessa-me sim a derrota e as sensações que o Benfica obteve durante esta partida, que foram praticamente nulas em termos de construção de jogo. Esta partida acabou com o Benfica com um remate à baliza e que sinceramente, se o guarda-redes do Famalicão não toca com a ponta dos dedos, esta bola acabaria por sair por cima da trave e nem contaria como rebate à baliza. Sinceramente o Benfica jogou muito pouco e na segunda parte, por incrível que pareça, mesmo com boas substituições de Roger Schmidt, depois tentou fazer alguma coisa, alterou os 2 laterais, tirou Best, pôs Carreras, tirou Bá, pôs Tiago Gouveia, pôs Di Maria em campo, pôs Coxu, tirou o duplo pivô defensivo. O Famalicão continuava a dominar o jogo de todas as formas, quer seja com Leandro Barreiro e Contínuo, quer seja com João Mário, Freddy Carstens ou Coxu no meio. Sinceramente foi o Famalicão a ter 2 novas ocasiões de golo, à passagem do minuto 75 primeiro, com Sorriso a fazer um chapéu a Turbin que valeu-nos a grande estatura do guarda-redes ucraniano a evitar assim o golo do Famalicão, e mais tarde ainda com Aranda com uma boa jogada individual e um bom remate a ver a bola embater com estrondo no posto direito da baliza de Turbin. E era o que se anunciava, quando o Benfica estava a tentar balancear-se no ataque e ainda tinha beneficiado de um livre direto que teria ocasionado algum perigo por parte da Di Maria, porque ao fim e ao cabo foi a única jogada de perigo da segunda parte, foi mal Di Maria entrou em campo, nos primeiros 2, 3 dribles que fez, sofreu uma falta que originaria o livre e Di Maria acabaria por rematar perto da trave. Mas estava anunciado, estava a saber o que é que ia acontecer. O Benfica a atacar não conseguia ser efetivo e o Famalicão dominava o meio campo e acabaria mesmo por chegar ao 2-0. Quando numa boa jogada pela ala direita, a bola acabaria por chegar à área do Benfica e Mário Gutierrez, o avançado do Famalicão, deixa assim a bola atrasada para Zaidu e este com o remate colocado acabaria por bater Turbin e estabelecer o 2-0 final. Meus amigos, a cara dos adeptos benfiquistas, e aqui hoje não podemos falar de falta de apoio, era um poema. Os adeptos do Benfica apoiaram desde o início do jogo até ao final. Eu esta manhã, quando cheguei aqui ao Algarve para fazer o vídeo das capas, praticamente estava sem voz. Estivemos a cantar durante toda a partida a apoiar o Glorioso, inclusivamente depois do 2-0. Ninguém assobiou, ninguém criticou. Criticámos, mas ninguém estava a assobiar, ninguém estava a chamar nomes. Toda a gente continuava a cantar músicas de apoio ao Benfica e aos jogadores do Benfica. E no final, até vou ser sincero, os jogadores do Benfica começaram por se deslocar até à bancada para aplaudir e agradecer o nosso apoio, mas depois, lá está, começaram a ser insultados e acabaram mesmo por ir para o balneário. Mas o que dizer desta partida? Eu hoje não vou dar assim grandes notas finais, como é lógico não vou destacar nenhum jogador, pois o Benfica teve um resultado negativo e dou apenas o MVP da partida do lado do Benfica, pois ao fim e ao cabo eu acho que há um jogador que se destacou de todos os outros, que foi Pavlidis por aquilo que batalhou. O jogador grego bem tentou, mas as bolas não chegavam e as poucas que chegavam em condições deficientes ou então quando o mesmo já tinha 2 ou 3 jogadores pela frente e assim é muito complicado. Vocês olham para o cômputo geral da partida, se a puderem ver de novo, e o que é que o Benfica criou, muito perto do zero. Este não é o Benfica que vai ser campeão nacional. Roger Schmidt terá muito que trabalhar, pois aqui ao fim e ao cabo, Roger Schmidt na conferência de imprensa no pós-jogo dizia que não percebia porque é que o Benfica não ganhou, porque é que o Benfica não fez uma melhor exibição. É fácil. Em primeiro lugar, porque não teve remates à baliza, tirando aquele remate que praticamente não conta. E segundo, é porque complicava todas as jogadas.
com o jogo muito afunilado, depois de entrar Di Maria e Coxu, em vez do Benfica tentar abrir as alas, não se viu isso, o Benfica continuava a afunilar o jogo pelo meio. Eu percebo que na primeira parte isso acontecesse, porque ao fim e ao cabo, com o Astons e João Mário, é muito complicado que o Benfica tenha amplitude nas alas, mas Roger Schmidt também não soube ler melhor a partida. Na minha opinião, devia ter feito entrar Carreras e subir Bess para a posição de extremo e meter Di Maria e tentar fazer uma maior amplitude do ataque do Benfica, talvez colocar Marcos Leonardo depois dentro da área, uma vez que não estava lá Cabral, que eu não consigo perceber e volto a dizer, para mim esta partida exigia Neres e Cabral para dar amplitude ao ataque do Benfica e também contundência dentro da área. E assim sendo, o Benfica sai derrotado de Famalicão desta primeira jornada, parte já em desvantagem para os seus adversários diretos. Futebol Clube do Porto e Sporting ganharam na primeira jornada e o Benfica, pronto, não interessa a posição que está porque isto é a primeira jornada e vai estar lá bem no fundo da tabela, mas perder 3 pontos nesta fase crucial, que ao fim e ao cabo é importante começar sempre com o bom pé. E Roger Schmidt tornou-se ontem à noite no primeiro treinador a iniciar consecutivamente 2 temporadas com derrotas. E se o ano passado, no Bessa, podemos dizer que houve fatores externos e que o Benfica se calhar saiu do Bessa injustiçado com a derrota, pois ao fim e ao cabo houve um cartão vermelho que na minha opinião não seria cartão vermelho e ainda aquele remate à barra David Neres nos últimos minutos, mas ontem à noite em Famalicão, se saímos com uma derrota, a culpa é apenas nossa, pois a exibição que o Benfica apresentou não é digna do manto sagrado. E aqueles jogadores têm que rever muito a sua atitude e contundência, pois o Benfica não só não ganhou primeiras bolas, como também não ganhava segundas bolas. E isso, meus amigos, é descoordenação tática e falta de ambição e claramente tem que o Benfica ter mais garra. Esta equipa assim não vai a lado nenhum. Não é que estes jogadores não sejam bons, que são, não é que não confio neste técnico, que confio, mas há aqui algum problema muito grave que se está a passar com esta equipa do Benfica, pois vimos assim de 3, 4 jogos menos conseguidos, a não ser o jogo do Feyenoord, e na minha opinião a primeira parte frente ao Celta, pouco desta pré-época está assim a ressalvar aquilo que será uma morte anunciada de Roger Schmidt, pois ao fim e ao cabo é isso que muita gente espera. E atenção, não é isso que eu quero e não é isso que eu apregou. Eu apregou que o Benfica volte a jogar bom futebol e que o Benfica ganhe, pois eu quero um Benfica vencedor e no final da temporada levantar o Campeonato Nacional, o tão ansiado 39, que ano passado infelizmente deixámos escapar. Por isso atenção, eu não vou fazer propaganda contra Roger Schmidt, mas há muita gente que tem interesse que Roger Schmidt caia e que esta direção caia. Eu não quero saber nem da direção, nem de Roger Schmidt, eu quero saber do Benfica, do nosso clube, e que o Benfica ganhe em campo, que materialize bom futebol, que crie ocasiões e acabe por marcar golos, porque é para isso que eu vou ao estádio. Eu vou ao estádio para ver bom futebol do clube que eu amo. E não quero saber quem é que é o treinador, não quero saber quem é que é o presidente, porque isso a mim nem me enche o coração à noite, nem me dá mais alegrias ou mais tristezas. Eu quero saber que o nosso Benfica vá para a frente. Mas se não for com estas pessoas no comando, quer seja no comando técnico, quer no comando diretivo, o Benfica e o benfiquismo terão que repensar o seu futuro. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. O papagaio do meu vizinho não se cala, claramente, está muito contente com a derrota do Benfica. Deve ser um papagaio sportinguista ou portista, mas infelizmente nós não temos razões para sorrir e temos muito, muito trabalho pela frente. Uma boa noite para todos e viva o Benfica!